gente vai ter a mesa, na sequência vai ter o sorteio dos brindes. Não joguem fora seus crachás, que sem eles vocês não conseguem participar do sorteio. A gente já vai começar rapidinho. Eu queria aproveitar então para já também fazer um agradecimento aos patrocinadores do evento, também às instituições que ajudaram a gente conseguir realizar mais um evento. A gente teve, no caso, o Senac e o ED, que entraram com apoio institucional dessa vez. E também nossos amigos da Dautomag, né, que já estão craques aí. Cadê o nosso Fábio? Está escondido? Ele está fazendo negócio já escondido, né? E que também da Dautomag, que sempre está presente também, né, que é fundamental para isso acontecer. O pessoal do CAS também está sofrendo com a gente, né, na produção. Mas está dando tudo certo, graças a Deus. E vamos ver, quantos que são? São 7? Vai ser divertido agora. Bom, uma coisa que vocês devem ter percebido também, né, que o evento já está há algum tempo temático, né? Esse a gente fez o design tutorial. Já teve em setembro, teve em Salvador, foi sobre caligrafia. O do ano passado, em dezembro, aqui em São Paulo também foi sobre ensino de tipografia. Então já até, inclusive, se quiserem mandar sugestões depois de que tipo de temas que você acha que são importantes, que são relevantes para vocês, pode falar também. Isso é uma coisa que é importante, esse feedback de vocês. Então. Os palestrantes. Escondido. Vamos lá. Essa aqui, ó. Tá. O formulário na urna também, se todo mundo já depositou lá? Não? Tem gente que não sabe nem o que eu estou falando, né? O formulário sobre o curso de a extensão ou é pós? Ou é... É isso que a gente vai descobrir, né? E tipografia, quem não pegou o formulário, tem algum lugar também no formulário ali? Acabou? Então, quem não pegou, não pega mais. Mas quem preencheu, quem já pegou o formulário e não entregou ainda, a urna subiu, estava aqui, está com a mão de erro. E uma coisa que foi curiosa também nesse evento, que eles pediram para fazer esse papel meio aí de apresentador, que geralmente acontece numa troca ou outra de palestra, demora um tempo, né? Demora tipo 15, 20 minutos, dependendo da troca, o computador que dá pau. Só que, como vocês viram, o Rafael depois não deixou dar pau nenhuma vez, né? Então ficou a minha função meio que nem precisava ter no fim das contas, né? Então eu queria até aproveitar para reforçar parabéns para essa turma aí, que realmente assim, é a primeira vez que eles estão fazendo evento, fizeram tudo por conta. Claro assim também que sempre tem com a ajuda de pessoas que sempre estão envolvidas. É o caso até da Marina Shakur também, que participou meio assim no backstage, mas também ajudou muito. O Cláudio Rocha também sempre também ajudando bastante. Enfim, toda a turma que está já esse tempo com a gente. E eu também encorajo vocês também que quiserem participar sempre, pensarem em participar até da organização, é só falar com a gente também que olha a cara de feliz deles. Então, nem virado de noite, é tão divertido. Meu Deus. Vamos lá então. Tá aí, ó. Ideia em março. Encontro no Recife. Bom, gente, eu acho que vamos começar? Pode ser? Tranquilo? Março.
Márcio tá no streaming lá, tá acompanhando ali. Bom, eu fui juntando meio, tentando fazer uns temas para a gente conversar aqui, para tentar deixar o jeito organizado. Juntei com as perguntas que foram feitas por vocês também ao longo do evento. E eu queria começar então com a gente falar um pouquinho de posicionamento com o cliente e relacionamento também, né, com o cliente, né? Que é essa coisa que em alguns casos o cliente aqui era um type designer, ou não, desculpa, era um designer gráfico contratando o serviço do type designer, às vezes era um curador de alguma exposição também contratando, às vezes era dono da áudio, ou enfim, o pessoal da equipe de marketing da áudio também pedindo algumas coisas. Então a gente tem vários tipos de clientes, né? Então eu queria começar essa mesa a gente falando um pouquinho sobre isso. A gente teve até perguntas aqui por exemplo, teve uma para o Daniel, que foi dessa coisa que você falou de pragmatismo tipográfico, mas em muitos projetos a tipografia tem um papel ativo e interfere na apresentação do trabalho de terceiros, sobretudo no caso das exposições, né? Então ele queria saber se existe algum limite para isso, se algum artista já chegou a questionar o jeito que você fez a exposição, a montagem da exposição. Pedreira de cara já. Não, estou tentando pensar aqui algum exemplo em que isso tenha causado algum tipo de ruído. Enfim, eu não estou conseguindo lembrar de nenhum, assim. Eu acho que se há um entendimento do que é a coisa que a gente está ali traduzindo, eu acho que a comunicação acontece, no final das contas, né? Eu não sei se eu tenho algum caso assim, para contar em que o tiro tenha saído pela culatra. Eu não consigo lembrar de nenhum, assim. Eu acho que tem até uma coisa também, a questão que a gente falou até pouco hoje sobre recursos OpenType. É uma coisa que a gente, editorial, a gente utiliza muito, né? Então até eu queria saber até geral para vocês, né? Se vocês acham que é relevante realmente ter um monte de recurso OpenType ou se já o básico já serve, você consegue fazer muito bem o projeto com isso, né? Então é um pouco porque é uma coisa que influencia muito o mercado hoje, né? De gente produzindo fontes com muitos recursos OpenTypes. Às vezes o que acontece é que esses recursos inviabilizam de você comprar aquela fonte, porque ela começa a ficar muito cara por causa de um recurso que você talvez nem vá utilizar, né? Então eu queria saber um pouco da experiência de vocês, né? Se tanto do lado dos type designers que se sofrem com isso, de produzir coisas que não sabem se vão usar ou não, e também do ponto de vista dos designers que usam, se sentem falta ou se não sentem falta nenhuma, né? Fiquem livres também quem... My experience, especially when dealing with clients where the font will be used in environments outside of a design environment, OpenType features don't really make sense. And for instance, for USA Today, I showed you the two sets of numbers that we produced for every weight. We put them, of course, initially just there in an OpenType feature, because that's how we ourselves are used to doing this. And when the fonts eventually had to be used by the newspaper, they are being used on operating systems and completely custom-made typesetting systems for editorial use that don't really support any OpenType features. So they started to freak out just one day before I left for my holiday, because they said, like, well, we want to use these other figures, but how the hell do we get them working on our editorial system? And I ended up just in an hour or so producing new fonts for them, where just the standard numbers were being replaced by the other style of numbers. So I think OpenType is still, also if you look at web design, support for them in web browsers, this is still very much in its infancy, and I think you should be very, very careful about how much you add in terms of OpenType features, especially when it's something functional or not. If it's decorative, it's maybe another kind of question. My experience with
República newspaper was a little bit different because they had just updated to a new version, the newest version of Millennium, which is kind of a content manager they are using. And this application does support OpenType features. But I think I partially agree with what Paul says. Yeah, it is a little bit more complicated to make these OpenType features work. But in the case of La República, it's like I think it was kind of necessary. I'm not a good programmer myself, but I think that it's sometimes these kind of things really help designers to solve problems when they are setting pages. And yeah, that's why we use this. Eu acho que uma das coisas essenciais que um diretor de arte editorial tem que saber fazer é entender quais são as suas necessidades e adequar as suas compras a isso. As pessoas com muita frequência falam para mim: você usa fontes caríssimas, os meus projetos jamais poderiam usar essas fontes. Nem todo projeto precisa de fontes caríssimas, nem todo projeto precisa de 9.000 glifos. E eu acho que um diretor de arte tem que ter uma educação tipográfica, um entendimento para saber discernir quando ele precisa e não precisa usar. A gente usa muito o OpenType recentemente, no universo das revistas femininas, por uma questão de ter variações decorativas. Por exemplo, a Acta, do Dino dos Santos, a Regal Pro, são fontes que a gente escolheu pelas possibilidades decorativas. A gente usa muito o OpenType quando a gente tem muita tabela, a gente precisa poder fazer frações, a gente usa em relatórios anuais. Eu já trabalhei numa revista semanal de notícias da indústria química em Washington, DC, da Associação Nacional da Indústria Química, enfim. E na época que não existia o OpenType e a revista era quase que só números, eles não gostaram do old style, porque eles achavam que incomodava aquela variação para cima e para baixo. E aí o designer da fonte trocou, substituiu os números pelos números alinhados. Então, nessas situações em que você vai trabalhar muito com números, com frações, com tabelas, etc., sim. Situações que você quer usar as possibilidades expressivas, decorativas, sim. E outras vezes não. Às vezes você tem um projeto muito simples, como o da revista Casa que a gente fez, tem a menor necessidade de ter o OpenType. E você pode escolher o seu repertório tipográfico levando isso também em consideração, até como uma forma de controlar o custo. Aproveita mais uma, Mariana, dentro desse mesmo contexto. Se alguma vez você já teve alguma reclamação de cliente por usar a mesma fonte para clientes diferentes, a mesma fonte em dois projetos? Não, nunca aconteceu. A gente, como tudo, a gente tem as preferidas, né? E a gente acaba repetindo, às vezes, as fontes. Nunca aconteceu de eu usar a mesma fonte em papel principal. Acontece de eu usar uma fonte que ela é a estrela de um projeto gráfico e em outro projeto ela aparece no papel secundário, porque senão a gente teria realmente uma identidade muito parecida. Mas eu confesso que a gente tem as nossas preferidas e às vezes elas estacionam lá e ficam um bom tempo, né? A gente não consegue sair dela, que nem o seu disco preferido. Mas a gente sempre tenta ter um cuidado de usar de uma maneira, porque evidentemente a identidade gráfica de um projeto editorial não é dada apenas pela escolha da fonte, mas como você usa ela, em que contexto, que outros recursos gráficos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, é um perigo, né? Mas a gente tenta tomar esse cuidado. Mais uma para o César, para fechar esse bloco, que no desenvolvimento da República, a interação com o cliente foi importante. Essa interação era boa desde o início ou você conquistou essa relação? Did you get it? Relationship with the client. Tratemos español. ¿Hablas español? Sí, no, la relación con el cliente fue muy buena siempre. Ellos nos llamaron porque en algún momento escribieron un artículo en internet hablando sobre la tipografía y la importancia de la tipografía
Ese artículo lo escribió el director de arte del periódico La República, y me llamó tanto la atención que le contesté, y al contestarle yo acababa de llegar de La Haya, estaba buscando trabajo, y entonces le contesté que me había gustado mucho su artículo y que pues si tenía trabajo, ahí le mandaba mi hoja de vida. Me respondió inmediatamente diciéndome que no, que por ahora no, pero que creía que iba a haber un proyecto en un tiempo y que entonces me llamaba. Y bueno, pues yo creí que eso nunca iba a pasar, pero al año o año y medio justamente me volvieron a llamar y bueno, ahí ya comenzó a ser un poco más serio y me enteré del proyecto y me contaron y finalmente se hizo. Y desde eso somos muy buenos amigos, Gonzalo Vivas, el director de arte de la República, y yo, una persona que yo antes no conocía, conocí por el proyecto. Aqui uma bem direta, sem censura. Quanto custa uma fonte? Ou melhor, quanto vale uma fonte? Você pode passar uma média? Era para a nossa amiga Mariana. Quanto vale, quanto custa, são coisas bastante diferentes, tá? Para mim, todas elas valem muito. As fontes que eu acho que são as fontes que eu preciso exatamente para o meu projeto, elas são totalmente valiosas. Eu uso fontes que custaram $20 e eu uso fontes que custaram €800 a família. Eu acho que existe um valor intrínseco, né, da complexidade, da qualidade da fonte, do tempo que é gasto para produzir todas as variantes de peso e etc. Nem sempre você precisa usar isso tudo. Eu acho que o que é fundamental é você ter um bom entendimento, um bom olhar para a tipografia, para você poder entender, escolher dentro de todas as faixas de preço disponíveis o que é bom, porque tem fonte boa até que é grátis, né? Então, assim, sempre a gente começa os nossos projetos editoriais com uma fase grande de pesquisa, a gente tenta entender, se eu fosse cliente do, né, se eu fosse cliente do Paul, eu ia ficar muito satisfeito, porque a gente começa tentando entender tudo que a gente vai precisar, se a gente vai ter tabela, se a gente vai ter coisa pequenininha de 5 pontos, se eu preciso de uma super display, e eu vou procurar fontes que se adequem a essas necessidades. E aí você tem que ver qual é o tamanho do seu cliente, qual é o tamanho do seu orçamento, qual é o tamanho da sua necessidade. Valer, eu acho que sempre vale. Eu acho que você sempre deve tentar comprar o máximo que você pode comprar, o melhor que você puder comprar dentro do seu orçamento. Mas eu acho que você consegue encontrar qualidade em todos os pontos de preço. É uma questão de saber olhar e tentar usar da melhor maneira possível. Bom, então agora vamos para um tema também que era um pouquinho mais polêmico também, que é a questão de identidade. Identidade no sentido de você conseguir uma identidade forte no seu projeto editorial, que seja reconhecível por outras pessoas, né? A gente eu fui anotando várias coisas que foram faladas, por exemplo, a Mônica com a questão das fontes brasileiras, né, até de não conseguir reconhecer fontes brasileiras, né? O Paul, quando, não sei como fala, o Carré, eu sei, Carré? Your client, Carré. I'm gonna try to pronounce. Esse projeto, por exemplo, também ele partiu de uma customização de outra fonte existente para o logotipo. Teve o caso da FF Good, que a Mariana mostrou também, né, que partiu de uma fonte que existia, até trocou-se o nome para poder colocá-la no mercado, né. Tem o caso também aí você pode falar pelo Márcio, da questão da Flora, né, que é uma fonte que o Lucas Egor fez também, mais ou menos no mesmo período, né, ele fez na sequência, né. Você pode até, já vou deixar você também, já explica direito como que é essa história, que a gente não tocou nisso na palestra. Essa questão também que é uma fonte que enfim, é muito parecida com a fonte da Folha e ele vende no varejo, né. Então é meio essa questão assim, de ter isso, até que ponto que tem fontes que são feitas por encomenda desde o começo, é o caso da USA Today, mesmo sendo a partir da Futura, do estilo da Futura, é uma fonte feita por encomenda desde o princípio. Agora tem casos que são fontes que são adaptadas,
Ela parte de uma fonte existente, você mexe umas curvas e coloca mesmo com o mesmo nome ou um nome diferente e diz que é um projeto feito por encomenda. Que até que ponto isso é uma jogada comercial e até que ponto isso realmente relevante para o projeto, até que ponto você precisa daquilo. Oi. Bom, a do Globo é esse caso. Já existia e só foi, na verdade, foi customizada. Eu acho que tem uma diferença de ser feito especialmente para e a customização. No caso da Flores, é a mesma fonte com terminais diferentes. A Folha pediu exclusividade só na América do Sul durante, não lembro o período, mas era 1 ano ou 3 anos e liberou vender fora. Mas o Lucas preferiu ajustar, fazer uns ajustes mínimos para realmente vender e comercializar. A Good é um pouco diferente o caso, na verdade. Ela não foi adaptada pra gente. A Good, ele tinha lançado 3 pesos pelo Photoshop. E ele tinha um contrato com eles, pelo qual ele lançaria, enfim, tinha um cronograma de até 2 anos, pelo qual ele iria lançar os outros pesos. Nem todos que ele tinha desenhado. Eu queria alguns pesos que ele ainda não tinha lançado. E ele não podia dar isso para mim porque ele tinha um contrato de distribuir a Good só pelo Photoshop. Então o que ele fez? Ele deu um jeitinho, de uma maneira muito brasileira, de deixar eu usar o resto da fonte, que ainda não estava disponível no Photoshop. Só que ele não podia me vender a FF Good, então ele mudou o nome. Me vendeu outra coisa, mas é a mesma fonte, exatamente a mesma fonte, só que eu usei uns pesos, assim como no caso da Jubilato. A Jubilato Condensa, não sei por que ela não está disponível comercialmente até hoje. Mas, enfim, ele estava trabalhando nela, estava desenvolvendo e a gente usou. Mas quanto à questão da identidade, se você tem ou não tem originalidade no seu projeto gráfico, se você tem uma fonte verdadeiramente customizada, única, etc., eu acho que é maravilhoso quando você pode fazer. Mas, como diretora de arte, aqui a gente está focando muito em tipografia, porque afinal de contas a gente está nesse evento. Mas a construção da identidade editorial passa por uma série de outras coisas. Então, não só as fontes que você vai escolher, mas como que você vai usá-las, enfim, questão de escala, de cor, de outros recursos gráficos, fios, etc. Passa pelo seu vocabulário fotográfico, de ilustração, que tipo de foto, que tom de foto, passa pelos infográficos. Então, a construção da identidade editorial é um conjunto de coisas. Se você pode ter identidades completamente diferentes, projetos completamente diferentes, com as mesmas fontes. Eu gosto muito de mostrar uns exemplos do... como é o nome daquele cara da Pentagram? Do Luke Heyman, por exemplo, que é um cara que eu admiro muito. Se vocês forem ver no portfólio dele na Pentagram, ele tem uns projetos com a Omnis, que é uma daquelas fontes do Joshua Darling que eu mostrei. Tem 2 projetos, é uma revista de tênis que ele fez e uma revista semanal de notícias francesas. As duas, a Omnis é a fonte principal, é a estrela do projeto. O projeto é todo calcado. E são projetos completamente diferentes, por causa do contexto e da maneira como são usadas. Então eu não acho que essa questão da originalidade é presa à fonte. There are multiple aspects about this question. First, I think it's a question of money, usually. Clients sometimes want to have something unique, but can't really pay for a completely new typeface. So you come up with proposals. You can say, well, I can make a completely custom typeface for you that will set you back for this amount of money, or I can take an existing typeface out of our library, because I think it's a different... I barely try to use other people's designs, or I don't want to use other people's designs. But then you can at least offer, like we have these typefaces in our collection, and we can modify them for you in order to suit it to your needs, and then you can just do it for a smaller price. The other thing is, and I think that's also what Mariana already mentioned, it's about the identity itself. It's not only the typography, it will be part of a complete, much bigger structure usually, especially when you talk about
either corporate identities or a big restyling of a magazine or a newspaper. So whether the changes in the typeface might be very small, I think they should only be measured against, well, have they been successfully modified or not? Does it fit with the whole project or not? That's my idea. Eu acho que muito mais importante do que a originalidade, a exclusividade da fonte é a originalidade daquela identidade como um todo. Eu tive meu primeiro professor de identidade editorial na Parsons, projeto editorial, ele falava uma coisa muito engraçada, isso na época pré-computador. Ele falava que o projeto gráfico de uma revista tinha que passar o teste da calçada. O teste da calçada era o seguinte: se você achar uma página qualquer de uma revista arrancada lá do meio, jogada na calçada, você tem que saber de que revista que é, sem ver o logotipo, sem ver a capa, sem ver o nome da revista. Por quê? A identidade visual única daquela revista tem que estar presente em todos os elementos, dos maiores aos menores, da capa até o rodapé, até o tijolinho lá de trás do classificado. E como você organiza esse conjunto para ter uma voz única, não genérica, apropriada para aquela publicação, que faz a identidade editorial. E a tipografia é um elemento importantíssimo, mas não é o único. E completando essa, então, um pouco, se acho que tanto para você e pro fugiu seu nome agora, César. Tá chegando, no fim do dia está complicado. Tanto para o Paul e para o César, que desenham fontes também, se vocês sempre preferem, no caso desse, se o cliente pede, olha, eu não sei até, porque claro, depende do orçamento, mas se ele sempre falar, olha, eu quero esse caminho, pode ser uma versão adaptada de algo já existente, vocês preferem esse caminho ou vocês preferem, não, eu quero sugerir uma coisa completamente diferente? E se vocês também fazem isso, se ele pede um caminho, vocês fazem, não, tenho isso, ok, mas eu quero te oferecer outra coisa, mesmo sem ele pedir. Se vocês oferecem isso também, ou se vocês vão no que eles pedem. Yes, if you prefer, well, let's do it again. No problem at all. No problem at all. Let's say if a client was at the beginning of a project, he tells you that he doesn't have enough budget to do, let's say, a completely new typeface, so it could be like a custom typeface or something like that. But then, if you are okay with that, or in some cases you decide to go, okay, I'm gonna do that for you, but I'm gonna show you something else as well. You have this kind of thing, or okay, it's the money, and as Paul mentioned before, that okay, the Audi guys, that they want it, okay, wider, why not? So I think, yeah, I think as a designer, creo que es muy importante que uno como diseñador trate de siempre satisfacer al cliente, y si hay una muy buena razón para hacer una cosa u otra, yo creo que no hay ningún problema en hacerlo, desde que no se viole ningún principio o ninguna ley o ninguna cuestión de estas. Digamos que por lo general, o sea, yo trato de convencer al cliente. Estoy profundamente convencido de que el diseño es un trabajo de argumentación, no en el sentido negativo del término, como que toca justificar todo perfectamente y convencer al cliente de algo que no quiere. No en ese sentido un poco publicitario negativo de la argumentación, sino en el sentido de que la argumentación le ayuda a uno a pensar. La argumentación es una ayuda para el raciocinio, es una ayuda para tratar de encontrar la verdad de las cosas. Desde el punto de vista más filosófico, yo creo que estaría más de acuerdo por ese lado. Entonces, eso significa que cuando abordo un proyecto, cuando me llaman, pues trato de establecer el mejor diálogo posible para poder tratar de encontrar qué es lo que necesita el cliente. Evidentemente en el camino hay veces el cliente pide algo que no es necesario, por ejemplo, o que no va a pagar. En ese caso procuro evitar esa clase de trabajos. Yo
en principio no acepto trabajo especulativo, estoy en contra en general de los concursos y de cualquier convocatoria de esos y no participo. Y bueno, en lugar de eso creo que hay maneras, ¿no? Hay maneras de convencer al cliente de contratar al diseñador por su hoja de vida, de tratar de, no sé, de hacer unas prácticas. Obviamente si me hubieran ofrecido participar en la convocatoria de Audi seguramente habría participado también, pero creo que son casos muy especiales, ¿no? Los trabajos en general de diseño no tienen semejante visibilidade. Mais dois tópicos aqui. O penúltimo é de questão também um pouco de contexto, aproveitando até o gancho do Paul, que type design is about design text, e eu concordo muito com isso também. E até acho interessante da Mariana ter falado também que adora desenhar classificados, né? Páginas de classificados, e nada mais é do que isso. Eu também acho que é um contexto muito rico, você num espaço limitado, com muito conteúdo, e você tem que saber se virar, né? Então acho que é uma coisa que é interessante justamente essa apropriação de contexto, né? E eu queria estar na questão de, por exemplo, o Paul falou de fontes grego, cirílico e até outras línguas asiáticas, que eventualmente que ele prefere não fazer, tá correto? E também a Mariana também falou de projetos que às vezes em outras línguas, na Ásia também, como que tem os dois lados. Tem um type designer fazendo uma língua que ele não conhece, e tem um designer usando uma fonte de uma língua que ele não conhece também, né? Então eu queria saber, se até a opinião de vocês, até que ponto isso, vocês acham também que uma fonte grega tem que ser feita por um grego, se uma fonte, vamos até entrar na América Latina, se fosse o caso de também Uruguai, a ser desenhado por Uruguai, até que ponto isso tem que ser, existe um limite para isso ou não? Eu não acho que necessariamente a fonte tem que ser desenhada, tirando as asiáticas, porque, é claro, é um sistema completamente diferente, né? A gente já trabalhou com cirílico, né, com as fontes russas, projetos na Ucrânia. Eu já trabalhei numa versão da Newsweek russa. A gente já trabalhou com polonês, que é basicamente o nosso alfabeto, mas com as cedilhas todas em consoantes. Consoantes, enfim. Consoante a gente também tem, mas enfim, cedilha no T, cedilha em tudo que é lugar. Já trabalhamos em projetos na Ásia, né? A gente teve aquele nosso projeto da TAP, ele teve que ser vertido para o mandarim, que é um conjunto de questões totalmente diferentes, culturais até. Eu acho que você tem mais chances de encontrar uma boa fonte completa, com todos os requisitos de um alfabeto não latino desenhado por uma pessoa daquela nacionalidade. É simplesmente uma questão de oferta. A gente trabalhou muito com o Lukas Dziedzik nas fontes polonesas, porque é muito difícil, você tem que encontrar uma fonte que preenche muitos requisitos, já mesmo se você não tem o requisito da língua estrangeira, né? A gente quer que ela tenha muitos pesos, a gente quer que ela tenha os glifos todos, que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha as frações, não sei o quê, que tenha display, que tenha pequenininho e que tenha também todos os caracteres não latinos. Então, aonde você vai encontrar isso? Em quem desenha para aquele mercado, né? É claro que as boas casas do ramo oferecem fontes, quer dizer, você vai no Heffler, você vai nos grandes estúdios, nas grandes foundries, e eles têm as fontes todas com os caracteres não latinos. Isso é do lado de quem faz a fonte. Do lado de quem usa a fonte, eu achei muito mais complicado do que encontrar as fontes. O polonês nem tanto. A gente tem dificuldade de fazer os layouts porque a gente não entende o que está escrito, né? Então você fica perguntando o que é aquilo. A grande dificuldade, surpreendentemente, que a gente teve foi no russo, no cirílico, porque os caracteres cirílicos, eles parecem estar tudo em caixa alta. Então, para a nossa sensibilidade, para o nosso olhar, a textura fica completamente diferente. Você olha um bloco de texto corrido e você faz assim, porque parece que está tudo em caixa alta, para a gente, né? Então, você tem que se adaptar. Eu acho que foi a maior dificuldade que a gente teve. O único projeto que eu acho que a gente realmente empacou foi esse, porque tudo que a gente conhece sobre textura, etc., fica tudo diferente. No caso da China, foi muito interessante. As dificuldades foram culturais. Porque, por exemplo,
o nosso projeto tinha capitulares gigantescas. Capitular é uma coisa que não tem no texto chinês, geralmente, porque um caractere não é uma letra ou um fonema. É um ideograma, é uma ideia inteira. E às vezes é um artigo, é uma palavra tipo então, você não vai botar aquilo gigante. Coisas que a gente acha que... A gente tinha uns itálicos nos olhos, aí a gente pediu para o Billy e para o Bruno, que estavam ajudando a gente a fazer essa transposição, acha aí alguma coisa que tem cara de itálico, porque não tem itálico, né? Mas tem uma cara que tem uma textura parecida com o que a gente fez. E aí eles vinham com uma coisa que parecia um script vagabundo, assim, uma Comic Sans, e a gente, em chinesa. E a gente dizia, não, isso é muito feio, a gente não vai usar isso, parece uma coisa de lavanderia. E eles diziam, não, mas aqui na China isso aqui é o elegante, isso aqui é usado em identidade corporativa de banco. Então essa transposição cultural foi muito difícil, realmente esse exercício de fazer... A gente foi salvo pelo fato de que as revistas lá, na verdade, elas estão se ocidentalizando, né? Você tem a Vogue chinesa, que aliás é belíssima, você tem a Glamour de que você tem todas as revistas ocidentais na Ásia, então eles estão indo para uma sensibilidade ocidental, eles querem isso. Então a gente conseguiu fazer essa transposição que não era muito natural, né? Mas então as dificuldades são essas. Me parece que se confunden con mucha frecuencia dos conceptos que son muy distintos, que son sistema de escritura con idioma o lenguaje, digamos. Y aquí, en este punto, normalmente yo tengo una opinión muy bien formada ahí, pero pues esa opinión pues se presta como para problemas y para malos entendidos, porque pienso que la influencia que tienen realmente los idiomas en los sistemas de escritura es marginal. O sea, digamos, los sistemas de escritura no están pensados desde el principio para ningún idioma en particular. Es posible que en un principio, históricamente, haya sido así, pero por lo menos pensar en un latinoamericano, por ejemplo, me parece absurdo. Pienso que la forma del alfabeto latino no tiene nada que ver con ningún idioma en particular. Hay algunas excepciones, por supuesto, como por ejemplo el alemán, que para el alemán se prefiere, por el abundante uso de mayúsculas al inicio de palabras, se pueden preferir letras mayúsculas un poco más pequeñas en proporción con las minúsculas. Pero la influencia de ese tipo de cosas me parece realmente marginal en el desarrollo de los sistemas de escritura, y creo que es un aspecto que hay que tener en cuenta. Creo que a veces es hasta un mito que conviene analizar con bastante cuidado. Y respondiendo más a la pregunta de si es necesario conocer a fondo algún idioma para poder diseñar una tipografía que tenga un sistema de escritura incluido en ese idioma, pues por eso que les acabo de contar, pienso que no. Pienso que son habilidades muy diferentes. Por supuesto que conviene conocer el sistema de escritura, en lo posible, conocer algún idioma importante que haya influido mucho de pronto en el sistema de escritura, pero de ningún modo me parece que sean habilidades íntimamente relacionadas. A little bit too. First of all, we did make the Cyrillics and we did make the Greeks because or at least I like to make them. I think it's also very beneficial as a type designer to enhance your skills to further fields than just Latin. Sadly, I don't know enough about the Asian scripts or some of the Middle Eastern scripts in order to do that too. But if I would, or if I have the capability and someone would ask me, I would certainly like to do that. Because similarly to what Mariana already mentioned, if you do so, you get also to learn a little bit about the tradition of those particular scripts. Especially if you're going to make typefaces that need to use from different scripts.
you need to be aware of the concept that you might have for Latin initially needs indeed to be translated to other scripts too, in a different way perhaps. And I think it's the biggest fault usually what you see when people make scripts for multiple languages or multiple scripts, that they try to introduce features that are very specific from one script into the other one, which is, I think, probably the worst thing that you could do usually. Or it's very patronizing actually, because you sort of place one script higher than the other as being more important and sort of imposing its characteristics to the other one. Another aspect which I think more to do about nationality instead of about script is that's a nice thing when I teach at the Type of Media course in The Hague, where all these international students are studying. We have so many students from so many different corners of the world, but many still come from just Latin parts of the world where the Latin script is being used. You can still very often see that they bring their own preferences. They are shaped by their culture in some kind of way, also in how they make shapes. And therefore, I think you might not automatically, or you might not always have Argentinian-looking typefaces when an Argentinian designer is making them, but at least I think there are certainly cultural differences which influence type design or any kind of design. So. Sempre tem alguma coisa para dizer, né? Vocês têm que não parar. Eu tenho uma visão muito particular sobre essa questão da nacionalidade, que é um pouco moldada pela realidade do meu escritório, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra na ESD e o tema que me propuseram é o seguinte: existe uma maneira de projetar brasileira, existe uma identidade brasileira no seu trabalho? Veja bem, o nosso produto hoje em dia ele é digital. Atualmente é uma revista que vai ser impressa na banca, mas cada vez mais ela se expressa em outras plataformas, né, no tablet, etc. A gente faz projetos com designers que não estão nem na mesma cidade, e às vezes nem mesmo no mesmo fuso horário. Esse projeto da Ásia tinha pessoas envolvidas trabalhando nele em 12 fuso horários diferentes. É uma complicação da gente se falar. Os fornecedores de fotografia é um pouco mais complicado, que você tem que presencialmente fazer a direção de arte. Mas eu contratei tipógrafos, às vezes, eu comprei fontes sem saber aonde que está o designer. Foi uma surpresa quando eu cheguei no Panos, por exemplo, Vassiliou, porque eu nunca tinha imaginado que eu ia trabalhar com um tipógrafo grego. O cara está lá em Atenas, ele faz as fontes dele, coloca no mercado, que é universal, é mundial, está lá para todo mundo comprar. As reuniões, às vezes, são feitas via Skype, o processo de trabalho se desenrola via e-mail, todo mundo vê as mesmas referências na internet, quer dizer, as fontes de onde a gente está bebendo a informação, a nossa informação visual, são as mesmas para todo mundo. Recentemente eu fui curadora de um concurso de design que é o movimento Hotspot, né, que selecionou pessoas em várias categorias das áreas criativas. E você vê que uma menina que está criando posters tipográficos no Acre, no Amazonas, está olhando as mesmas referências, está bebendo a mesma fonte, nos mesmos sites que todo mundo está olhando. Então essa questão da fronteira, para mim, ela já caiu há muito tempo. Eu não consigo pensar assim mais. Quer dizer, qual é a identidade, qual é a nacionalidade de um projeto que tem uma diretora de arte trabalhando no Rio como assistente, outra em Nova York como assistente, um designer que começou em Los Angeles, mas no meio do projeto ele foi deslocado para Hong Kong, um tipógrafo que estava nos ajudando em São Paulo, outro que estava não sei aonde na Grécia, dois designers que estavam em Xangai, o cliente em Hong Kong, a sede da empresa na Suíça. Qual é a nacionalidade desse projeto? Isso para mim nem é relevante mais. Bom, ótimo que vocês entraram no último tópico sem precisar tocar. Que era um pouco, até eu te pego a sua frase sobre que o seu estúdio é pós-nacional. Eu achei bem interessante essa frase, assim, de estudo, assim, realmente, que é isso, justamente é digital, você está fazendo projetos para o mundo inteiro, você está, até essa coisa de, não importa onde você está, né? Você pode estar viajando, você está na Europa, e agora eu ferrei a tradução lá, só estava desesperado.
e que ela falou justamente, não importa se é pequeno, se é grande, então, não importa o tamanho da empresa, e realmente assim, isso é uma coisa que também me chamou muita atenção, é uma coisa tipo do Behance, por exemplo, você vê trabalhos fantásticos, você vê, às vezes é um terço, é até trabalho falso, trabalho acadêmico, e você olha como se fosse um projeto real, né? E aí eu queria entrar um pouco na questão do cenário nacional de produção tipográfica, que a gente tem, acho que hoje esse evento serviu muito para abrir os olhos de todo mundo, que tem um mercado latente, tanto para... tem type designers produzindo fontes no Brasil já há muito tempo, e acho que por outro lado vocês estão vendo também que tem um mercado editorial, que também é muito forte, e que também tem demandas e que é o caso, assim, às vezes até um tapa na cara, né? A Mariana está aqui no Rio, ninguém conhece ela, por exemplo, a maioria do pessoal que está aqui não conhecia ela, e ela está encomendando fontes para um cara na Grécia. Então é meio essa, e ao mesmo tempo tem muita gente no Brasil que fica reclamando de, pô, mas não tem produtos, não tem aonde fazer fontes, né, para quem vender. Então um pouquinho, eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa questão, assim, até de, que é um pouco que a Mônica também levantou, né, de até, o Uruguai é um dos países mais próximos do Brasil, né, você está muito perto do Rio Grande do Sul, né, e por exemplo, né, mas mesmo assim a gente tem uma distância, que eu também acredito que é por conta da barreira do espanhol para o português, que querendo ou não afasta a gente muito do resto da América Latina. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, assim, até a visão que vocês têm também do mercado de produção tipográfica nacional, se ele tem que ser também pós-nacional, se ele tem que ser pensado para fora, ou se ele tem que se focar no mercado nacional, que é uma coisa que eu vejo que quem está em tipografia no Brasil se discute muito, né? A coisa até de montar uma foundry brasileira, no MyFontes tem até grupos que decidem vender fontes com desconto para brasileiros, brasileiros vendendo com desconto para brasileiro. Até que ponto isso é beneficial para a gente mesmo, né? Se a gente não está se fechando, então eu queria ver um pouco a opinião de vocês, né? Quanto vocês enxergam desse mercado, né? Que é o caso do Wilson, né? Que foi citado várias vezes hoje, que rapidamente ele decidiu, faz um ano, né? Que ele decidiu focar em type design e tá bombando, né? Tá aparecendo em tudo quanto é lugar, né? Então eu queria ver um pouco a opinião de vocês, né? De todos, na verdade, quem quiser se expressar, à vontade. Hola. El tema de la venta de tipografías, por ejemplo en el caso de Uruguay, nosotros creemos que tenemos que manejar como que dos políticas distintas, una de venta de tipografías hacia el mundo y otra de venta de tipografías uruguayas dentro de Uruguay. Las veces que nosotros hemos tratado de vender nuestras tipografías dentro de Uruguay al mismo precio, por ejemplo, que MyFonts, no vendimos ni una. O sea, del modo usual yo nunca vendí una tipografía para Uruguay, ni Fernando Díaz vendió una tipografía para Uruguay, ni nadie. Sin embargo, una vez que nos propusimos hacer algunas acciones de mercado, llamémosle, para vender tipografías en uruguayas dentro de Uruguay, vendimos unas cuantas. Eso implicó, por ejemplo, vender un paquete que salía $300 en el exterior, venderlo a $20 en Uruguay, vendimos un montón. Y uno puede decir, bueno, lo estás vendiendo a menos del 10%, es como... Pero son licencias tipográficas que si no estaban tan baratas no existían, no se vendían. Y por el volumen nos dio como un mercado interesante. En otra oportunidad hicimos con tipografías, tratamos de ayudar a una causa. El hijo de un amigo tenía un problema motriz que necesitaba comprar una máquina para que lo ayudara a caminar. Entonces dijimos, bueno, vamos a vender nuestras tipografías a $400 uruguayos, $15, algo así. Como 10 tipografías uruguayas a ese precio. Y en una semana juntamos $5.000 con la venta de tipografía. Claro, el 100% iba para esa causa. O sea que la gente no las compró solo por la tipografía, sino como una manera de ayudar. Pero esa fue una estrategia que a la larga nos sirvió porque había un montón de licencias de nuestras tipografías en agencias de publicidad y en estudios de diseño
y empezaron a usar tipografías uruguayas. Porque una cosa que se da, por lo menos en Uruguay, es que si bien es raro que alguien compre fuentes o tipografías uruguayas, es raro que las usen porque les da miedo, digamos, usar una tipografía robada de alguien que vive en tu misma ciudad. Es distinto robar una de alguien que vive en otro lado. Entonces, nuestro propio país no usaba nuestras propias fuentes por ese problema. Entonces, yo creo que buscar acciones que atiendan la realidad del mercado, que no se sabe que hay que comprarlas, o cuando se sabe que hay que comprarlas parece que son muy caras. Creo que o podemos esperar a que el mercado del diseño entienda eso, o nosotros, diseñadores de tipografías, podemos tomar acciones para ver cómo acercamos esa brecha. Creo que nosotros solo podemos hacer eso. Eu acho que tem um problema de divulgação e comunicação no final das contas. Eu acho que tem um gap grande entre os type designers que fazem as fontes e quem usa no final das contas, né? Porque é curioso a gente pensar que a gente é muito mais acessado, enfim, quer dizer, eu recebo e-mails diários de foundries e de distribuidoras, enquanto, sei lá, não recebo e-mails de type designers brasileiros, né? Então, eu acho que, enfim, isso no final das contas é uma boa justificativa para ter essa conversa aqui, para a gente estar aqui, de novo, no sábado de manhã, conversando sobre tipografia, porque a gente está, no final das contas, unindo aí dois extremos, né? Eu acho que isso tem que acontecer mais, de uma forma mais natural, diária, no final das contas. Mas você acha que você... Porque assim, eu não tenho nenhuma resistência, obviamente, a priori, de usar tipos feitos por brasileiros nos meus projetos. Mas você usaria um tipo brasileiro por ser brasileiro, ou você procuraria por ser brasileiro? Mas eu acho que assim, se um projeto, voltando um pouco para a apresentação ali, se um projeto justificar o uso desse tipo, usaria. Agora, não importa muito se é brasileiro ou não, mas talvez o projeto até peça uma fonte brasileira. Eu acho que sim, tem momentos que talvez fosse legal ali para o corpo do trabalho que a tipografia fosse brasileira. Eu consigo imaginar alguns projetos que caberiam uma coisa dessa, enfim. Claro que sim. Mas acho que é bem esse o ponto mesmo. Eu também trabalho na agência já de publicidade há 9 meses e eu recebo muito mais contato de founders e de pessoas de fora do que daqui. É uma coisa que é impressionante, que às vezes é até um assédio, né? Dependendo, fico te mandando todo dia a promoção, você tem certeza que não quer comprar, só que uma hora você compra, né? Você acaba que... mas o que eu acho mais importante é que eles enxergam isso, te pesquisam, eles sabem quem você é. Teve casos que eu não me apresentei para algumas founders e começo a receber até mensagem, e-mail direto, a pessoa já sabe quem eu sou, sem precisar me apresentar. Então acho que essa é uma coisa que eu sinto que falta aqui, né, de quem está trabalhando aqui fazendo fonte, que até essa coisa de posicionamento de mercado mesmo, né, de como que se vende, essa coisa de vender no varejo, às vezes também se prefere vender no varejo, né? Acho que também o mercado também é super viável. A questão é que eu vejo que tem gente que quer entrar no mercado customizado, só que não, é meio assim, o que a pessoa precisa fazer para entrar nesse mercado, né? Se é isso, que seja, né, mandar um e-mail, né, se apresentar, porque eu vejo que eu também quando acabei entrando mais a fundo nessa coisa de trabalhar só com tipografia, aí que eu comecei a ver que eu chamo até do mercado negro da tipografia, que eu comecei a ver a apresentação da Mariana, por exemplo, tinha várias fontes que ela estava mostrando, e eu falei, caramba, eu vi isso aqui também semana passada, eu achei que só eu sabia dela e ela já está usando numa publicação dela, né? Então fica realmente é quase um mercado que eu não conhecia, é um mercado completamente diferente e vira uma corrida realmente, parece a corrida do ouro, né? Que você descobre primeiro uma fonte e fala, pô meu, vende pra mim, tipo, não é pra mim, eu que preciso, porque também o type design não é bobo, a maioria deles manda para um mailing de 100, 200 diretores de arte, né? Então fica meio assim, ó, essa fonte eu vou lançar daqui a 3 meses, quer? Não quer? Então é meio que acho que essa visão de mercado que a gente está faltando aqui ainda, né? Até gostaria de saber se vocês também, no Brasil, vocês não receberam contato de ninguém, assim, nesse sentido. Acho que tem duas coisas. Sobre a questão por exemplo, por que eu não uso mais fontes brasileiras, né? A pergunta que todo mundo me faz. Primeiro que eu acho que houve uma evolução, a tipografia brasileira começou
muito focada nas fontes vernaculares, depois ela evoluiu para sistemas de título, e de uns tempos para cá você está vendo aparecerem sistemas de texto grandes, complexos, de qualidade e que realmente podem ser usados em projetos editoriais, que são requerimentos muito específicos, né? Essas fontes não chegam a mim, eu não fico sabendo delas. Então, se até através de uma associação ou de Atipo, ou a tipocracia, se a tipocracia, por exemplo, mandasse um e-mail mensal com a produção atual, corrente, novidade dos tipógrafos brasileiros, como eu recebo do MyFonts todo mês, certamente que essas fontes estariam no meu radar também. Quer dizer, como é que as fontes chegam no meu radar? Eu recebo newsletters, como todo mundo, né? Nem todos os projetos eu estou usando coisas que não estão publicadas, a gente usa muita fonte que a gente vai lá e compra. A fonte acabou de sair, a gente recebe e-mail com as novidades e a gente adora, vai lá e compra rapidinho, antes que o Christian use eu não posso usar mais. Então, mas essas coisas têm que aparecer no meu radar. Se elas não chegarem, eu não vou saber. Então, eu acho que nesse momento em que a tipografia brasileira está crescendo e se profissionalizando, talvez valesse a pena pensar numa iniciativa coletiva dessa, que pudesse trazer para os diretores de arte essa produção. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a grande oportunidade que eu vejo hoje em dia é de trabalhar com tipógrafos brasileiros, já que tem uma produção de qualidade de gente tão capacitada, justamente na esfera do trabalho customizado. Porque dificilmente eu vou conseguir que um cliente brasileiro possa pagar o preço de uma fonte customizada nível Europa, né? Mas talvez ele possa pagar o preço de um trabalho customizado em alguma escala, algum tipo de trabalho customizado, alguma coisa pré-lançamento, nível Brasil, né? Que a gente tem, pelo menos o câmbio a nosso favor. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade. Eu teria o maior prazer em ter uma relação mais próxima com os tipógrafos aqui, para poder fazer esse tipo de trabalho, desde que eu saiba da existência da produção deles e que eles continuem, que eles me noticiem das coisas que estão acontecendo. Bom, gente, então, tem alguém que está com uma coisa muito engasgada aí que já está querendo falar também, ou não? Fazer alguma pergunta final? Ou queremos muitos prêmios agora, né? Sorteio? Bom, gente... Eu acho que a Tipo Latinos é um canal de apresentação que tem sido frequente aí. Acho que inclusive você palestrou na Tipo Latinos lá do Rio, tem a possibilidade de você conhecer projetos também. Então, designers que não enviam trabalhos, designers gráficos que não enviam trabalhos, está aí um canal, mais um canal de apresentação latino-americana internacional. Microfone. Não, tem que falar de novo. Não, fala de novo. Alô, acho que a Tipos Latinos é um canal interessante para esse contato entre designers e type designers, tanto brasileiros como latino-americanos, não só com designers, diretores de arte, diretores de criação no Brasil, mas na América Latina toda. Então acho que quem está produzindo é uma vitrine, quem está consumindo também é uma vitrine, então é um momento de contato, é um ponto de contato. Acho que até Mariana esteve palestrando na Tipos Latinos lá no Rio, né? Então ela acabou conhecendo, pelo menos na exposição lá, a República e outros projetos que estavam lá. Então acho que é um canal que tem sido frequentemente trabalhado nesse sentido. O microfone da Mariana. A outra coisa é a seguinte, os tipógrafos têm um papel a cumprir, né, que é de arranjar canais para os seus trabalhos se tornarem visíveis. E eu acho que, como diretores de arte, a gente tem um trabalho constante a fazer, que é de educação. Então, assim, eu gasto muito tempo nisso. Tanto educando os designers que trabalham comigo, porque eu acho que nem sempre a formação das pessoas que entram nesse mercado de design de tipografia é adequada. Eu gasto muito tempo educando os designers do meu escritório quanto ao que é a boa tipografia, qual a responsabilidade que a gente tem quanto a isso, como é que é a boa utilização, etc. E educando os clientes, porque assim como agora que a tipografia brasileira está se profissionalizando, a gente tem mais um motivo renovado para educar os clientes quanto ao uso e a importância da boa tipografia. Então, e é possível, é a questão da argumentação que o César estava falando, é totalmente possível. Eu há uns anos atrás, a gente faz o relatório anual da Light, né, a Companhia de Eletricidade do Rio, e quando eu comecei a fazer, eles usavam a Gill Sans, que é uma fonte com a qual eu particularmente implico muito, e eu não acho que ela seja flexível.
Então, eu falei, bom, eu preciso comprar alguma coisa que seja adequada para as tabelas, com números tabulares, com todo esse uso pesado de números que um relatório anual exige. E eu não tive dúvidas, eu fui lá no presidente da empresa armado de uma apresentação para mostrar. É importantíssimo que o type designer faça bons samples do seu trabalho em uso, porque é assim que a gente vê como é que funciona no contexto. Não adianta me mostrar os glifos. Por isso que eu perguntei se o Paul teve alguma influência, a maneira, se ele chegou a trabalhar na maneira como a Futura Today era usada dentro do jornal. Se ele chega a desenhar as relações entre título, subtítulo, que tamanhos são legais, como é que usa em tabelas. É muito bacana quando você recebe essas sugestões do type designer. O Jonathan Heffler é um que faz samples belíssimos, coloca no seu site, e foram esses samples que eu peguei armado desse material. Eu fui lá no presidente da Light, que é uma pessoa que não tem cultura tipográfica nenhuma, cuja primeira reação é, não vou gastar um dinheirão para comprar um negócio. E aí eu falei, então o senhor me recebe na reunião? E eu fui lá e foi um trabalho facílimo de convencimento. É só mostrar para o cara a diferença que faz você poder usar uma coisa que faz fração, que tem número alinhado, que tem isso, não sei o que vai ser amortizado ao longo dos próximos, sei lá, quantos relatórios anuais. Virou a fonte institucional deles, a Whitney, e eu já estou usando, sei lá, 4, 5 relatórios anuais. Amortizou 1000 vezes. E o cara foi totalmente receptivo. Então, assim, esse papel de educação a gente tem que fazer. E a gente espera contar com a ajuda dos tipógrafos também para nos darem os materiais e os insumos que a gente precisa. Eu acho que é um pouco isso mesmo, que também não é que os site designers só que tem que correr atrás. Eu acho que também realmente tem muito diretor de arte que não sabe o que quer, não sabe pedir. E só que eu acho que ao mesmo tempo é isso, tem que dar a cara a tapa, tem que chegar nesse cara e mostrar realmente. Eu acho que o melhor jeito é fazer um sample bom da sua fonte. A maioria das fontes não tem hoje, acho que até é um hábito ruim do MyFonts, principalmente, que é um dos maiores portais de venda hoje, e lá você tem os bundles, só é um banner de site aquilo, né? Você não consegue ver o desenho da fonte direito. Você você tem um lugar para digitar, só que você não vê kerning. Projeto editorial, se você não vê kerning direito, esquece. Você não vê com mancha de texto, não é uma linha, você tem que ver um bloco de texto por 10 por 12, e isso faz diferença. Eu uso, exatamente. Isso aí, a House Interest eu acho o melhor exemplo disso, né? Tanto que eles ficaram tão bons em fazer coisas de material promocional que eles nem fazem fonte mais, né? Eles fazem cadeiras, fazem... eles começam a fazer outras coisas e hoje eu compro cadeira deles, eu compro caixa de gaveteiro, essas coisas também, né? Você começa... Eles são tão bons mesmo, mas é isso, assim, é uma empresa que... brincando, mas é bem sério, que é a questão que eles contrataram uma designer que é muito boa há muito tempo para fazer o material deles. Dada a importância que eles têm nisso. Então você olha, claro, é uma coisa que às vezes type designer esquece. Todo cliente deles, pelo menos a maioria, é designer. O designer adora coisas visuais interessantes, então a primeira coisa, a tua fonte nem precisa ser tão boa nesse caso. Se você fizer um material muito bom, você tem pelo menos a chance de você chegar nessa pessoa, né? Então, acho que é isso, é um amadurecimento pelos dois lados do mercado, né? Mas eu acho que a gente acho que eventos como esse ajudam também muito isso, né? Acho que hoje a gente deu um passo muito grande nisso pelo menos, entendimento de tipos diferentes de mercados, né? Que a gente consegue ver que a gente está acostumado às vezes com um grande mercado só de grandes editoras e não enxerga que tem muita coisa acontecendo por trás, né? Eu acho que eu adorei, pelo menos, assim, o jeito que foi de ver cada detalhe de projeto, o quão minucioso que é, né? Você vê a coisa do Lamônica de ficar fazendo um estudo micro ali, né? Montando tabelas para poder ver, para equiparar rendimentos de texto, né? É uma coisa assim que é insana, né? E é legal assim de ver que isso faz a diferença. Você vê pronto e você vê que realmente faz uma diferença, né? Então, eu gostaria até de encerrar também a mesa, né? Que já está um pouquinho avançado da hora. E agradecer muito aos participantes, eu acho que todos os palestrantes, né? Vocês também terem vindo primeiro. Foi uma coisa que aqui todo mundo falou. Quer fazer uma... soltar o microfone? Tá preso. Peraí. Tá? Oi. Opa. Se tiver alguém com alguma pergunta também, pode levantar a mão que a gente passa o microfone. A gente falou muito sobre o acesso do designer ao tipógrafo, né? E como é dada essa relação. Tem uma coisa muito interessante com você, Christian, que é em que momento que uma agência de publicidade como a África, e eu trabalhei em publicidade, mas já saí faz 7 anos, não existia essa pessoa que tinha uma relação com a tipografia mais fina,
e que poderia, então, trabalhar na pesquisa, porque eu acho que tem uma coisa muito grave que acontece no mercado, que os clientes não acreditam em tempo. Chega no designer nos 48 do segundo tempo, e aí tu te vira. Então o tempo de pesquisa é um tempo muito difícil de se ter, né? E essa figura sua dentro de uma agência, eu queria entender se é uma coisa que tem acontecido em outras agências, se é essa figura de um diretor de tipografia que possa pesquisar para dar esse substrato para o diretor de arte que está ali por trás, se ela existe, porque eu acho que esse é um dos caminhos, que é importante o tempo de pesquisa, e que isso fica muito deficitário, uma vez que não tem tempo. Então, como é que você pode fazer uma pesquisa tipográfica grande, que no mercado editorial acontece, mas que numa agência ou em algum lugar que essa dinâmica, revistas customizadas para moda, por exemplo? É um mercado muito rápido, muito zero tempo. Então, queria a sua opinião sobre isso. Acho que você tocou num ponto importante que realmente faz toda a diferença, que é um problema no mercado editorial em geral, né? Que as equipes são super enxutas, você não tem tempo nem de fechar o PDF a tempo de voltar para casa antes da meia-noite, quanto mais ficar pesquisando fontes ou qualquer outro tipo de coisa, né? Eu acho que aí sim também, aí é uma questão, o mercado tem que reagir a isso, né? Porque querendo ou não, senão você realmente, na hora eu acho que a maior deficiência que a gente tem é na hora de fazer um projeto gráfico, não ter dinheiro, um borderô específico para comprar fonte. Isso eu estou falando de, passei por grandes revistas do Brasil, não tem. É uma coisa que você tem que, eu já comprei no meu bolso, no meu cartão de crédito, porque não para fazer, porque para mim faz diferença, se eu não conseguir fazer desse jeito, não faz mais sentido para mim, né? Então acho que tem esse negócio que está acontecendo, pelo menos é uma exceção, na África também é uma exceção, é a primeira agência do Brasil que está fazendo isso, mas eu acho que é fundamental mesmo que, basicamente, eu passo o tempo tentando achar o César antes da Mariana. É basicamente isso, mas eu fico 70% do tempo pesquisando, e eu tenho que achar esse cara antes. Aí está perguntando o que está acontecendo, falaram meu nome aqui. It's a good thing, don't worry. I spent too much time trying to find you first than her. As a client. Tranquilo. Mas eu acho que isso se sente para todas as áreas do design, né? Eu acho que a gente está falando de agência de publicidade, que é claro, realmente tem mais dinheiro para isso, sabe da importância do resultado direto em cima disso, né? Mas o mesmo vale para design editorial, os estúdios de branding também, né? Você tem agências de branding muito grandes e você não tem uma pessoa que faz a figura, né? Porque na teoria, todo mundo deveria saber fazer isso. É tanto por isso que esse cargo se extinguiu, né? Na década de 70, 80 nos Estados Unidos, a gente tinha lá, né, um monte, o Herbert Lubali, um monte de designer que fazia essa função. Hoje em dia já todo mundo teoricamente sabe escolher, mas às vezes sabe escolher, mas não tem nem tempo, né? Então realmente é uma loucura assim. Eu falei assim, para mim abriu, é como se fosse entrar no buraco da Alice para as Maravilhas, né? Eu comecei a ver um outro mundo de ponta cabeça, que é um mercado, é um tipo de pessoas, colaboradores que eu não via antes, types de designers que para mim antes eram irrelevantes, que agora são os primeiros que eu olho e falo, pô, esse cara tem uma visão, esse cara ele tá à frente de mim. Antes eu não sabia que ele estava na minha frente. Então acho que um pouco parte do amadurecimento do mercado é isso aí também, né? Será que o MyPhones não é como é exatamente por conta... Será que o MyPhones não é como é exatamente por conta do pouco tempo que se tem? Ou seja, as pessoas não estão atentas a esses detalhes que de fato a gente precisa atentar, né? O espaçamento, enfim, como a fonte de fato funciona na prática num texto. Então a coisa virou muito designer entrar no MyPhones, achar bonitinho aquilo, que legal, deixa eu escrever essa palavrinha e ver se ela funciona. Eu acho que é uma educação que tem que ser uma educação coletiva, a gente precisa de mais informação, basicamente. Acho que o Diatipo prestou um excelente papel nesse sentido, pelo menos para mim foi divisor de águas, de verdade. Então eu acho que nesse sentido é o que a Mariana falou mesmo, a palestra dela inteira, a palestra inteira dela, ela mostrou um monte de projetos, assim, um mais fantástico do que o outro. Ela não usou nenhuma fonte a princípio do MyFonts, nem citou o MyFonts na palestra dela. Você usou mais? Me ferrei agora. Mas eu digo assim, no sentido de que tem founders que são especializadas em editorial. Acho que às vezes começa por aí. Hoje a gente é tão deficitário que a gente não sabe nem quais são as founders que são especialistas em fazer fontes para revista, né? A gente começa por aí. Os grandes sistemas de fontes. O MyFonts é o seguinte, o MyFonts tem quantidade, né? É um grande canal de distribuição, então está tudo lá dentro. Você tem os sistemas completos de centenas de dólares e você tem aquelas fontes de 20
15 dólares, R$19,99, que às vezes você precisa dar. É que eu estava, como eu tinha essa preocupação hoje de falar dos tipógrafos com quem eu trabalhei, realmente não apareceu muito. Mas tem vários projetos editoriais meus que tem, sei lá, um dia eu fiz uma edição especial da revista Meg, que é a revista de São Paulo Fashion Week, por 100 anos da Carmen Miranda, acompanhando uma exposição que teve aqui. E a Meg tem um projeto gráfico muito simples, com poucas fontes, e para aquela edição especial eu resolvi usar uma fonte chamada Lazar, que é uma fonte Art Deco, de títulos, muito particular. Mas, e tá lá no modesign.com. É uma fonte que tem um peso, que não custou caro. Assim como essas revistas femininas que eu fiz na Polônia, eu precisei de um script daqueles bem com cara de vovozinha, com cara de escrito à mão. E foi muito difícil encontrar um script desses, com cara de letra caligráfica, mesmo escrito à mão, que tivesse os caracteres centro-europeus. E acreditem, se quiser, eu fui encontrar um senhorzinho, assim, um tiozinho, que eu não tenho a menor ideia quem seja, não sei de onde, no interior dos Estados Unidos, que tem como hobby fazer essas fontes, assim, e produz centenas. Eu acho que foi uma dessas que custou R$19,99 e foi fundamental no meu projeto, porque foi uma fonte, uma handscript, né, com os caracteres centro-europeus. Então tem de tudo, você tem que saber procurar, mas tem ali naquele sopão, tem tudo, né? Você tem que saber o que você precisa. Bom, vamos uma pergunta? Vocês que mandam aí, patrão. Puxa uma pergunta. Que horas é essa sua? Bom, gente, só então agradecer mesmo a presença de vocês. Acho que foi uma coisa que todo mundo aqui em cima comentou, que falou, principalmente o pessoal de fora, né? Eles estão abismados de ver que num sábado, às 9 da manhã, o auditório já estava lotado, às 6h30 da tarde, está todo mundo aqui. O César estava tremendo antes da palestra, porque ele viu a quantidade de gente. Falou, todo mundo, evento só de tipografia mesmo, né? Ele finge que ele me entende, isso que é pior. Mas eu acho que realmente, isso mostra o quanto o mundo também está muito interessado e isso realmente faz a diferença. Eu acho que todo mundo aqui vai carregar isso daqui para frente. Né? Então vamos para os nossos sorteios. Agradecer de novo a presença de todo mundo. Obrigado, gente. Vocês acharam que eu não ia aparecer? Olá! Tudo bem, pessoal? Eu vou falar muito rapidinho aqui sobre o evento de 10 anos do Tipocracia. Antes eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar o Luiz, o Diego, o Rafael, a Cass, porque está tudo nos trinks. Muito bom. Bom, a ideia do encontro é comemorar os 10 anos do Tipocracia, que é o projeto que eu desenvolvo aí há 10 anos, promovendo a cultura tipográfica pelo país. Muito bem, e a ideia para esse encontro é poder reunir. É um encontro para falar, de fato, sobre tipografia, mas procurar reunir nesse evento a falar sobre tipografia sobre diferentes perspectivas. Né? Eu acompanhei pelo Diatipo. O Diatipo ele começou com um tema. Foi o primeiro, lá atrás foi sobre o Open Data. Aí a gente teve um Diatipo Natal, que era juntando todo mundo que estava aqui, veio para o Natal e tal. Então ele foi uma coisa bem mais aberta. E ele foi assim para algumas edições, e aí as edições que eram fora de São Paulo começaram a ter tema específico, Letterpress, identidade editorial, e o de Natal era sempre mais aberto. Aí depois, ano passado, o Natal passou a ter tema também, educação, ensino. E esse agora teve tema. Agora o de Salvador teve tema. E essa ideia desse encontro é falar de tipografia, mas poder tratar sobre diferentes perspectivas, né? Incluir os diferentes campos que envolvem a tipografia, alguns dos que envolvem. Vai ser um encontro de 3 dias, 3 ou mais dias. Ele vai acontecer em março.
aqui em São Paulo, do dia 21 ao dia 23. Essa daqui seria mais ou menos a grade. O encontro vai acontecer de quinta a sábado, mas no entorno dele workshops. Então, mas o encontro mesmo, quinta, sexta e sábado. Ele vai começar na quinta-feira à tarde, quinta-feira à noite, sexta manhã à tarde, sábado manhã e tarde. Essa é a estrutura. Chama a Mônica aí para fazer o gráfico. Vão ser cerca de 5 palestras e um debate por dia. Mais ou menos como a estrutura do dia tipo, só que com palestras um pouco mais longas. Pouco, não muito mesmo. Mas a ideia é que tenha mais ou menos 5 palestras e um debate por dia, totalizando mais ou menos 15 convidados. Valores para esse encontro. Não, mas olha, eu quero muito deixar os preços acessíveis. Vocês vão me dizer se estão ou não. Ele vai acontecer dia 21, 22 e 23 de março. Ele vai custar R$150 por dia. E os 3 dias, R$400. Muito bem. R$400 para as pessoas que se inscreverem até o dia do evento, até a véspera. Quem se inscrever antes vai ter algum desconto até o final de fevereiro, 330. Quem se inscrever até o final de janeiro, 270. E... Calma. E existe um desconto também para os tipocratas e os estudantes. Já melhorou, hein? Ou não? Então, olha só. Eu já, dessa semana eu anunciei alguns dos convidados, né? Porque teve um convidado que queimou a largada assim que ele entrou lá no evento, que foi o Peter Billock. Eu tinha uma colinha, mas não funcionou. Então, mas Peter Billock, type designer da Tchecoslováquia, que atua na Holanda, que tem a Typotech, a Indian Type Foundry e etc. Está lançando uma nova revista chamada Works That Work e tem um trabalho de tipografia muito de ponta, digamos assim. Está sempre mexendo com as novas tecnologias e até certo ponto, questionador. Além dele, o Rubem Fontana, que é pioneiro do ensino de tipografia na América Latina, editou por 20 anos a revista Tipográfica, inseriu a cátedra de tipografia na Universidade de Buenos Aires, hoje coordena o pós-grado da UBA. Eu procurei também, na seleção, reunir pessoas que abrangessem aqueles temas que eu mencionei antes e, ao mesmo tempo, também trazer pessoas que tiveram uma relação com a história da tipografia. E o Fontana foi uma grande influência, ainda é, para esse trabalho de educação. Edwilson Coan, aí o nosso homem em Curitiba, também vai participar. É muito provável que a gente desenvolva o workshop dele sobre glyphs nesse evento, que é um workshop de workflow, e ele também vai falar sobre a sua produção tipográfica. Além do Edwilson Coan, outra pessoa que eu convidei, que é da velha guarda, é o Shima. O Shima criou tipografia comigo. Hoje ele está na área de artes performáticas, mas antes disso ele atuou como tipógrafo, aprendeu esse ofício quando era diretor assistente da Tupigrafia, teve uma typefound chamada Tipograma e participou da criação da tipografia. Então ele concordou em fazer uma palestra, voltar a falar de tipografia um pouco depois desse tempo todo. Além do Shima, chamei também uma outra galera da velha guarda, que é Elesvão e Haroldinho. Para quem não conhece, Elesvão e Haroldinho, que é o Cláudio Reston e o José Bessi, o Cláudio Reston, eles tinham um escritório com esse mesmo nome, no final dos anos 90, começo do ano 2000, onde eles desenvolviam, fizeram uma foundry chamada Tipopótamo Fonts. Eles tiveram um evento de multimídia chamado Freak Show e tinham um fanzine, que também foi uma influência para mim quando eu estava na faculdade, chamado Design de Bolso. E é um fanzine tipográfico incrível. E eu queria muito que eles fizessem uma palestra sobre o design de bolso, e eles toparam. Então também vão participar do evento. Tem uma galera old school. Tem ainda mais 3 convidados. Um é o Nick Sherman. O Nick Sherman, ele trabalha hoje na Font Bureau e na WebType, e ele trabalhou por bastante tempo no MyFonts, né, cuidando daquela biblioteca tipográfica gigantesca,
É um cara que gosta muito de letterpress, é envolvido com a ATP, com o Type Directors Club, ele é conselheiro do Cooper Type, curso que alguns aqui fizeram. Então ele é um cara que está muito envolvido na área, contribui com o Types News, contribui com vários sites relacionados à tipografia. E ele vem falar sobre letterpress. Além do Nick Sherman, já tem confirmado o Paul Shaw, que é um historiador americano e tipógrafo e calígrafo, que tem um trabalho muito bom, né? Não só sobre tipografia e caligrafia, mas sobre a história da tipografia, principalmente americana. Pesquisa muito sobre o Dwiggins, sobre o Oswald Cooper e outros tipógrafos clássicos americanos, e ele vem falar sobre a história da tipografia no evento. E, além do Paul Shaw, tem também outro confirmado, que é o Christian Schwartz, que vem Christian Schwartz, que tem a Commercial Type, junto com o Paul Barnes, desenvolveu a tipografia para o The Guardian, a nova versão, e tem uma série de tipografias editoriais, etc. e tal. Eu acho que eu já convidei muita gente, estou ficando um pouquinho preocupado, mas por enquanto são esses os convidados. Então, tem aí 7, 8 convidados. Só que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda de vocês. Pelo seguinte, para convidar essa galera toda vai ser uma grana. Mas eu estou confiante que eu vou conseguir juntar essa grana, né, para fazer o evento. Tem aqui esses valores até o final de janeiro, e eu decidi colocar um valor específico para os participantes do Dia Tipo São Paulo. Então, esse valor ele vai ficar disponível até o Natal e com 100 vagas. Eu vou disponibilizar 100 vagas até o Natal, Dia Tipo Natal, até o Natal, dia 24. E aí, se eu conseguir juntar, é tipo um catarse, entendeu? Eu estou fazendo um catarse ao vivo com vocês aqui. Se vocês me ajudarem, 100 pessoas se inscreverem antes, porque eu sei que tem gente aqui que vai falar, pô, eu vou esperar se eu vou conseguir liberação do trabalho ou não, mas tem gente que eu sei que falou, pô, eu não vou perder isso por nada. Eu sei. Não, eu vou ter que contar com o parceiro do PagSeguro. Esse é o link que eu coloquei, só tem a inscrição desse lote, assim, dessa vaga. O site vai sair essa semana, ficou assim, batendo a trave, assim, quase saiu junto aqui comigo, mas precisa fazer ainda alguns ajustes, mas durante a semana sai com aqueles outros valores. Esse de 190 é só para vocês, e quem teve sorte de ver hoje ao vivo. Mas é isso. E eu, repetindo, teve gente que já se inscreveu também. Calma, não corram para casa, calma. Olha só. O evento, de novo, ele vai acontecer aqui em São Paulo, do dia 21 ao dia 23 de março, e eu espero ver muitos de vocês nesse evento. Então, que é isso, pessoal, obrigado. Local ainda quase para confirmar. Quando confirmar, eu vou divulgar, certo? Pessoal, obrigado. Bom, pessoal, a gente também tem que fazer os nossos agradecimentos. Uma lista grande. A gente vai, primeiro de tudo, agradecer o Senac, que nos salvou aí no meio do caminho. A gente teve alguns problemas. Queria agradecer demais o Alessio e toda a equipe dele, o Hermes, que nos deu uma mão aqui hoje o dia inteiro. A gente teve 2 workshops que foram no Senac, que foi o do Paul e do César, e o workshop do Vicente foi no IED, então a gente quer agradecer o IED também pelo apoio, a Maripini, o Ricardo Perucchi, todo mundo que ajudou a gente lá, foi um trabalhinho para conseguir esse workshop lá. O nosso patrocinador, a Dalton Mag, que distribuiu o kit para todos vocês, o Fábio ali, que já comentou de novo. Valeu por tudo. A Mandacaru, a Bebel e a Manayara,
que super nos ajudaram nos momentos sofridos. A Neoprint, que imprimiu todos os banners pra gente, sem custo nenhum. A Gráfica Águia, que imprimiu todos os crachás de vocês, os caderninhos e a exposição do Edward Johnston que o Vicente Lamônica trouxe pra gente. Os apoios de mídia, que agora são muitos. Tem dois que a gente já agradece de uma vez, que é tipo, a DG e a Tipocracia, grande Nard nos ajudou. Designices do Rogério Fratini, o Ivan Mizanzuki, do Anticast, Chocolate Design, o William Machado, muito obrigado. A Ana e a Camila do Cinese, o Ivo Pons do Design Possível, que também deu uma mão em vários momentos pra gente. A Janara da Ideia Fixa, a Bebel de novo do Infolid, a Elenei da Lif. Elenai! Ele falou Elenei, a culpa é dele. Já falo mesmo. Thiago Reginato do Tipocari, que ajudou a gente divulgando. Daniel Campos, do Duplamente, pelo logo BR Type Chip, também divulgou bastante pra gente. E o Cláudio Marcos de Azeitona, da Oficina Tipográfica, que fizeram os posters que também tá no kit de vocês e divulgaram bastante. Queria agradecer também ao nosso fotógrafo Augusto, que aqui ficou tirando fotos de todo o evento. A Casa Eventos, que nos ajudou demais com a estrutura. A gente não tinha experiência nenhuma com eventos, é o nosso primeiro evento na vida. E eles ajudaram a gente desde de como fazer até hoje de manhã. Eles chegaram primeiro aqui para montar tudo. Tem uma pessoa que tipo, fez isso acontecer. E é a Marina Chacur. Sem a Marina Chacur não ia ter artista. Não tem nem como falar o quanto ela ajudou. Sem ela, tipo, isso com certeza não teria acontecido. Desde empolgar a gente para fazer até todos os contatos, os palestrantes. Ela tem tipo uma agenda realmente incrível, contatos surreais. Eu não agradeci os palestrantes, né? Eu tava aqui em cima, eu pulei. Depois do Senac eram os palestrantes. Então, obrigado aos palestrantes que fizeram esse evento acontecer, os que vieram de longe, os que vieram passar calor aqui, tomaram chuva, e o Paul não tá entendendo nada do que eu tô falando. Ok, Paul. Thank you very much, Paul. Thank you very much. Tivemos dias incríveis aí, muito divertidos e cansativos. E voltando agora na lista lá pra baixo de novo, eu quero agradecer de novo o Nard pelo momento que tipo, eu liguei pra ele e falei, Nard, não vai ter dia tipo. Ele falou, não. Eu falei, e aí, a gente pode fazer? Ele falou, pode. Pode continuar fazendo, pode tá fazer. ótimo. Aí a gente falou, tá, agora a gente vai fazer o dia tipo, e agora? Aí ele falou, mas todo o tempo ele falou assim, olha, eu não vou poder acompanhar vocês de perto, porque ele tá com Tipocracia há 10 anos e tal. E só que ele deu um apoio monstro pra gente, assim, principalmente nos maiores problemas, grandes dificuldades que passamos, e tipo, passamos mesmo. Ele nos ajudou muito, tipo, falando, não, vai por aqui, vai por ali, tá aqui o telefone dessa pessoa, dessa e dessa. E, tipo, nos ajudou muito, muito, muito. E todas as pessoas que colaboraram diretamente, tiveram muitas, para que esse evento acontecesse. Eu, o Rafa e o Luiz trabalhamos um monte, cada um fazendo uma coisa, cada um fazendo uma hora da manhã diferente. E queria agradecer a todos os presentes nos workshops, que foram muito bacanas, eu fiquei muito satisfeito com os resultados dos workshops. E a todos vocês que vieram aqui prestigiar todos esses palestrantes, e o evento foi, acho que deu certo. Uhul! A gente vai mandar para
vocês, como a gente teve um pequeno problema de impressão de questionários, a gente deve mandar para vocês esse questionário sobre a pós-graduação para o mailing que a gente gerou de vocês. Se vocês responderem, a gente agradece via um Google Form, alguma coisa assim. E... algo mais? Sorteios agora. A gente vai, junto com esse da pós-graduação, a gente vai mandar um tipo, o que vocês acharam, qualquer coisa assim, para vocês darem um feedback pra gente, o que deu certo e o que deu errado. Agora, sorteio primeiro de quem conseguiu preencher a ficha a tempo. Primeira pessoa, Adilson Alves. Adilson Alves foi embora. Adilson Alves foi embora. Perdeu o brinde dele. O Rafael é o cara que digita mais rápido no universo. Eu duvido alguém bater ele aqui. Luiz Felipe Sevilho. Aí, ó. Tá ali, ó. Aê! Rafael Neger. Ali. A empolgação deles. Pô, ganhei. O último folheto. Letícia Lanesmelli, é isso? Alexandre José de Assis. Eu lembro do seu crachá, eu fiz. Rafael Nascimento. Último dessa primeira leva de sorteio. Camila Santiago. Não? Camila Santiago? Não. Próximo, mais um. Paula Bustamante. Paula. Bustamante. Não tem segredo. Oi. Agora a gente tem a Altamira Editorial nos mandou tipo 50 livros. A gente separou em alguns kits. Eles têm um cuidado muito legal com o design dos livros deles. Então alguns livros são sobre design, mas outros não. E mesmo assim eles são muito bacanas de vocês analisarem editorialmente. Os livros são muito bonitos. Tem a Bebel, que também, de novo a Bebel, nos deu algumas coisas que estão no meio desses kits, são coisas da Mandacaru. E a gente vai sortear pelo número do crachá de vocês. Vocês podem olhar aí, a gente vai fazer um random. E o número do crachá é o número de inscrição de vocês, só por curiosidade. Se vocês perguntarem de onde a gente tirou esse número, é a ordem de inscrição. Vai sortear uma entrada do... Eu não sei, Henrique Nardi, o que você acha? E aí? Deixa por último. Pode? Pode sortear? Não, mas a gente tá de... Vai. Número 5. Luiz. A cadeira tá na frente. Próximo. 216. 216. Duas vezes? Não vale. Não vale. A Maria decide, vale ou não vale? Joga na negacinha. 90.
71. 71. Não, próximo, vai, generate. 51. 51, próximo. Não é uma boa ideia, não é uma 36. $210. Calma. 197. Não? Faltam quantos? 168. Próximo. Vai. 212. Mais um. 87. Mais um. 29. Caralho! Mais um. 168. Já foi? De novo, 16. Não, 16. 291. January. 187. 63. 271. Mais um, menos. 89, tá bom? 89. 231. 2, 3, 1. 31. Mais. 69. 88. 10. 124. 242. 50. 171. Vai, generate, para aí, 56. Não, bota a bosta do 1 pra frente. Tem mais 2. Último. 12. Certo, muito bem. Cadê a Terra? A Terra vai com... Vai fechar a inscrição? Cadê o meu número, então? Peraí. Mas eu vou entregar a inscrição para a primeira pessoa que vier aqui e me disser a fonte que eu estava usando na minha apresentação. Ei, pera. Não é para falar mal. Vem aqui e fala. Sai, meu filho. E aí? Quem sabe? Fala. Não. Alguém? Não. E aí, ninguém? Ninguém? Não. Olha, tá pensando, econômica, não é? E aí? Coloca a imagem dela. Vai, vamos ver se... Trebuchet, não. Essa. Não. Jim, não. Foi boa essa pergunta, hein? Hã? Clávica, acertou. Aê, o ingresso é seu, parabéns. É isso aí, valeu. Foi você, ganhou por merecimento. Até agora vai dar um recado pra vocês, vou fazer um convite a todos. Oi, gente. Além de designer gráfica, eu abri faz 2 anos um bar com os amigos. E eu queria convidar vocês, quem apresentar o crachá do evento Dia Tipo, vai ganhar um brinde líquido lá. E é na Avenida São
tripulação chama Alberta 3. É um bar de rock, abre às 7, então já está aberto. Então, serão muito bem-vindos. E quem chega depois, às 10, que a entrada é gratuita. Quem chega depois às 10 e apresentar o crachá é VIP. Ok, enquanto a gente estava aqui, o Tony saiu e pintou esse muro aí. Ele veio aqui na hora do almoço, falou com a gente, falou, tô saindo pra pintar. E foi isso que ele pintou. Mandou uma foto pra nós. Tá primeiro no Alberta. Vejo vocês lá. Era isso que eu ia falar. Até mais. Verdade, violão. Quer voltar, tô com o violão. Vai dormir aí?
questão